Bom dia, mais uma vez. Eu queria mais uma vez dar a conhecer aquilo que são as nossas apresentações. E hoje nós queremos falar um pouco mais ainda dos tumores, como nós estamos a falar a respeito da oncologia, não é? Então, hoje nós vamos abordar de alguns elementos, cancro do colo do útero, do ovário, vamos falar também da hiperplasia endometrial, não é? E entre outros. O que vai ser isso do colo do útero? Primeiro, te referir que o colo do útero é a parte distal do útero, não é? Portanto, praticamente vai se conectar com a própria vagina. Daí que, se essas células que se encontram presentes no cérvix ou no colo do útero, então, assim que sofrerem alguma alteração, acabam originando o tal de tumor ou então o tal de cancro. Por isso pode-se designar cancro do colo do útero, como podemos ver, não é? Como podemos ver na imagem, não é? Então, epidemiologicamente, o cancro do colo do útero é o mais comum em muitas mulheres, não é? Especificamente em Moçambique, não é? E alguns fatores envolvem o desenvolvimento envolve como é que é? Pela infecção do papilomavírus, não é? Temos como fatores de risco, falei de papilomavírus, imunodepressão, baixas condições socioeconômicas, não é? Início precoce da atividade sexual abaixo de 16 anos, não é? Multiplicidade de parceiros, tabagismo, multiparidade também, não é? Em que o seu quadro clínico nós podemos aqui dar a conhecer como perda anormal de sangue, não é? Fora do período menstrual, ou então sangramento fora do período menstrual. Depois temos corrimento vaginal também anormal, não é? De princípio, com odor, melhor com cheiro não agradável, não é? Dificuldade ou dor ao urinar, não é? Relação sexual, dor abdominal, em que geralmente, caso nós não tenhamos a possibilidade de tratar esse problema, nós podemos complicar nisto, originando as chamadas as fístulas, não é? Fístula, e assim como também pode originar a própria anemia devido ao sangramento recorrente, não é? E geralmente o seu diagnóstico é feito por dois princípios. Para além de usar o exame de ultrassonografia, não é? Mas também pode-se fazer um teste chamado via, não é? Que permite a visualização do colo do útero usando a solução de ácido acético a 5%, em que vai nos indicar a sua positividade em casos de trazer uma cor esbranquiçada, não é? E depois existe o outro chamado Papa Nicolau, não é? Por ali. E depois também temos aquilo que a gente chama de leiomioma, ou então simplesmente mioma, não é? Que é um tumor benigno da musculatura lisa do útero, ou seja, miométrio, não é? Esses são mais frequentes também em mulheres, geralmente eles desenvolvem de forma lenta, não é? E podem aparecer desde a puberdade da mulher, embora tenha muita incidência a partir dos seus 40 anos de idade. Geralmente o quadro clínico pode possuir duas manifestações, tanto manifestações clínicas assim como manifestações localizadas. Nas manifestações clínicas, nós podemos aqui citar, dependendo do tamanho, podemos citar aqui, por exemplo, o crescimento acentuado, não é? Do próprio útero, não é? Pode simular até como se a mulher estivesse grávida, não é? Enquanto é o mioma que está evoluindo, não é? E dando a localização mais frequente no corpo uterino, não é? Embora o mioma se implante em outra parte do corpo. Geralmente os sinais e sintomas podemos aqui citar, como o caso de períodos menstruais prolongados,
não é? De preferência com um fluxo muito aumentado, depois desenvolve uma dor, não é? Aumenta a intensidade de cólicas, sensação de pressão ou desconforto de baixo ventre. Na relação sexual também há dor, obstrução intestinal, assim como também dificuldade para engravidar. São alguns elementos que nós podemos citar como quadro clínico. Depois, geralmente, o seu diagnóstico pode ser feito por meio do exame físico, mas também é fundamental que tenhamos um rastreio de rotina, não é? Não é? Aí, no exame físico, vamos aproveitar palpar a massa acima da sínfise, não é? Caso exista, não é? Mas também pode ser usado a ultrassonografia, não é? E como conduta, muitas das vezes esse tipo de situação acaba remetendo à histerectomia ou então miometomia. Estamos a referir tratamentos cirúrgicos, tá bom? Tratamentos cirúrgicos. Temos a hiperplasia endometrial e o carcinoma do endométrio. Então, a hiperplasia endometrial é um distúrbio benigno também que representa o aumento da espessura do endométrio, devido ao estímulo excessivo da produção do estrogênio e a diminuição da produção da progesterona, não é? Esses dois acabam permitindo que nós tenhamos o aumento ou a diminuição da musculatura endometrial, não é? E depois o quadro clínico deste, podemos aqui citar, por exemplo, a suspeita pelo sangramento menstrual irregular, não é? E depois essas pessoas também podem desenvolver, muitas vezes isso acontece em mulheres que estão na menopausa, porque já há uma regulação ou a diminuição da produção de progesterona, não é? E depois temos também o chamado cancro do ovário, não é? Em que também é uma outra doença, não é? Uma outra neoplasia, não é? Tanto é o maligno, embora mais comum que é a adenocarcinoma do ovário, não é? Temos fatores de riscos familiares, pessoais, ginecológicos, não é? Familiares, estamos a falar que mulheres com parentes próximos, como mãe, irmão, filha, que tiveram esse problema, podem desenvolver essa situação, não é? E depois, geralmente quando as mulheres vão utilizando uma medicação para infertilidade como o danazol, tem maior risco para ter esse tipo de tumor, não é? Ao longo do tempo, não é? E geralmente essa vai atacar numa idade superior a 50 anos, não é? Embora abaixo disso possa também, mas esses mais de 50 anos pode desenvolver muita chance. Como sintomatologia, podem ser específicos, no princípio são assintomáticos, não é? Onde pode também desenvolver perda de sangue ou corrimento vaginal anormal, dificuldade a urinar durante o ato sexual, sensação de peso na região pélvica. Como o diagnóstico do ovário ginecológico é mais difícil, claro, para ser diagnosticado, não é? Tanto ele produz sintomas enquanto estiver na sua fase muito avançada. Também o tratamento ao nível hospitalar remete-se principalmente à cirurgia, não é? Depois temos também, como resumo, neoplasia do aparelho reprodutor masculino, no caso da próstata, não é? Em que também é um câncer, não é? Próstata, que o seu diagnóstico pode ser sugerido aos exames, nós podemos chamar de PSA, não é? Despiste da pesquisa de antígeno específico à próstata, não é? E depois podemos aqui deixar ficar o diagnóstico diferencial já da próstata pode-se destacar aqui como nódulos prostáticos indolores, tanto as principais são, no caso de HPB, não é? Pode ser hiperplasia prostática benigna, não é? Também isso constitui como um dos diagnósticos que a gente pode desconfiar, não é? Temos prostatite bacteriana, tuberculose prostática, não é? E enfim, tá bom? Enfim. Agora, no caso da sua prevenção, geralmente nós podemos tratar esses problemas e nós não termos algum sucesso. Daí que é preciso sugerir a um tratamento designado tratamento
paliativo, não é? Tratamento paliativo. E não só também, geralmente as prevenções oncológicas, elas são divididas em três tipos. Temos prevenção primária, que vai prevenir as causas do cancro para que não surja, não é? Para que o cancro não surja. E temos também as prevenções secundárias, que vamos identificar a doença antes da manifestação dos sintomas e daí vamos bloquear antes de tornar mais extensa. Então essa aí é a prevenção secundária. Depois temos também a prevenção terciária, que vai reduzir simplesmente as complicações e a progressão da doença, depois que esta tenha se manifestado, ok? E também existem outros fatores ou medidas. Estamos a falar evitar o tabaco, exposição ao sol, dieta, vida sedentária, obesidade, consumo de bebidas alcoólicas, o céu dos trabalhos, infecções virais, atividade sexual desprotegida. Então é preciso evitar esses todos os elementos ali. Isso também ajudará na prevenção dessas doenças, não é? E ainda existem outros problemas que devem ser considerados, como no caso de manejo da dor. Você já desenvolveu o problema, então temos que corrigir a dor, manejo de vômitos e muito, muito mais, tá bom? Então, era mais ou menos o que nós tínhamos aqui a destacar, não deixando de trás aquilo que são chamadas as emergências oncológicas, são as causas pela habilidade do cancro de metastizar, não é? Ou seja, se você desenvolveu algum cancro, é necessário que nós consideremos se há uma chance de metastizar nesse problema ou então não, tá bom? Tá bom? E a ser assim, eu queria convidar meu caro amigo, caro minha amiga, para que possa ainda assistir os nossos vídeos e no final dar um like, se inscreva no nosso canal e assim nos ajuda a crescer também nós, assim como contigo também, tá bom?